Para falar mais sobre todas essas mudanças, a gente recebe aqui no estúdio o Tomás Assunção. Ele é engenheiro e presidente da Urban Systems. Oi, Tomás, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Priscila. Essas mudanças todas são mudanças de baixo custo. Não houve avanço no transporte sobre trilhos, né? Nenhuma nova estação de metrô ou de trens. São suficientes? Não são suficientes. Mas, na verdade, o que nós estamos tendo é uma recuperação, uma tentativa de recuperação de 20 anos aproximadamente de uma ausência de investimentos em infraestrutura. A cidade cresce e a mobilidade fica comprometida e principalmente a acessibilidade fica comprometida. O que nós estamos fazendo são algumas medidas que são de baixo custo e com um certo impacto na modificação dos modais anteriormente disponíveis. Então, o fato da bicicleta passar a compor mais um meio de transporte, os corredores novos de ônibus que foram improvisados e colocados, está favorecendo que tenhamos medidas paliativas, vamos assim dizer, esperando pelas medidas mais fortes de infraestrutura de metrô, de VLTs, BRTs, que estão aí programadas desde a época da Copa do Mundo para que a cidade fique um pouco mais acessível a todo mundo. Você falou que são 20 anos de atraso, né? Mas é importante que isso tenha começado, então, tenha sido retomado esse ano. Sem dúvida. Os movimentos que estão aí fazem com que a gente comece a pensar numa nova cidade a partir dos próximos 5 anos desse próximo governo. Você tem um trabalho você é especializado, né, em entender como as cidades funcionam, não só as brasileiras, mas também de outros países. Você acha que São Paulo vai conseguir retomar esse próximo ano de 2016? Vai ser um ano importante para que a gente continue recuperando esse tempo perdido? Vai sim. O que está acontecendo, a Urban Systems, a minha empresa, recentemente publicou na revista Exame um ranking de Smart Cities, de cidades inteligentes, onde essa preocupação é mundial, não é o fato brasileiro. A população migra para as cidades estão ficando cada vez mais adensadas. O Brasil tem hoje 85% da sua população vivendo em cidades e essa urbanidade, vamos assim dizer, carrega esses problemas de respostas que o governo tem que dar para a mobilidade urbana e acessibilidade urbana. Em cidades do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, existe hoje uma ação conjunta de 2 vetores. Um vetor de adensamento populacional e um outro vetor da chegada do automóvel numa escala que foram incentivadas ao longo desses últimos anos, e esses dois atores não se complementam. São Paulo já tem uma frota de mais de 7 milhões de veículos, né? Exatamente. E eu tive a semana passada em Curitiba. Curitiba terá em 2020 um habitante para cada automóvel, não é? O automóvel veio ocupando um espaço do pedestre, não é? Ele veio expulsando o pedestre, vamos assim dizer, e agora nós estamos numa tentativa de recuperar esse espaço, demonizando o automóvel, o que não é o caso. É preciso que convivam as duas atividades. Até por isso, acho que esse processo de retomada faz com que as pessoas sejam muito resistentes às mudanças, né? A gente viu disputas judiciais, o Ministério Público também questionando a forma como a Prefeitura está criando as ciclovias, ampliando as ciclovias, as pessoas resistindo a essas faixas de bicicleta, fechamento da Avenida Paulista e de outras avenidas. Você acha que as pessoas também, aos poucos, vão começar a se habituar? Ou elas vão ser forçadas e aí vão aceitar porque não tem outro caminho? Não, acho que não é uma questão de serem forçadas. Eu acho que é uma questão de uma globalização. Todas essas ações são ações que estão em prática no mundo todo, não é? As cidades colapsaram por esse modelo do automóvel. Então, você pega Vancouver, é uma cidade que o automóvel não entra mais no centro da cidade. Amsterdã é uma cidade praticamente tomada por bicicletas como seu principal veículo de transporte.
essa lógica de mobilidade urbana com uma grade de modais bem diferenciada em função das escalas e das densidades de pessoas a serem transportadas na cidade, é o que o mundo faz. E nós nos espelhamos naquilo que o mundo tem de melhor, não é? Então, o momento que o Brasil passa é de recuperar e de nos espelharmos numa ação que está sendo efetuada em cidades como Barcelona, Londres, Paris, e que esses modelos servem para o Brasil. O problema é recuperar esse gap, recuperar esse atraso nesta necessidade crescente que as cidades têm, não é? A questão da redução das velocidades, né, as marginais agora com 50 e 70 quilômetros por hora, a Prefeitura usou o argumento de que essas reduções já são aplicadas em outras cidades do mundo, como Nova York, Tóquio, também Londres. E a gente tem visto os índices de que o número de acidentes caiu bastante desde que a redução foi implementada. Isso procede. Em outras cidades, isso já é feito há algum tempo e, de fato, o índice de acidentes também caiu, né? Procede. Mas, como eu disse no começo, são medidas paliativas. Não são medidas de fundo. Não, medidas de fundo são investimentos em meios de transporte coletivo significativos, compatíveis com as densidades a serem transportadas. Metrô e trem? VLT, BRT, ônibus, micro-ônibus, bicicleta. Você tem uma diversidade, uma gama muito grande de modais, não é? E a cidade precisa desses modais todos. Ela não pode ser ou você anda de automóvel ou você anda de metrô. Não dá para ser essa dualidade. É preciso ter todas as escalas, né? Você acredita que em 2016 a gente vai conseguir algum progresso? Porque essas obras também são de longo prazo, né? O que você acha que tem que ser feito no ano que vem? Olha, Priscila, o grande problema brasileiro, na minha leitura, é que nós temos ciclos políticos de desenvolvimento. Nós não temos ciclos estruturais de desenvolvimento. Então, uma obra que tem uma duração de 6, 7, 10 anos de uma infraestrutura significativa, terminado o ciclo político, às vezes ela é interrompida porque o próximo prefeito ou o próximo governador não dá continuidade. E aí o legado fica um legado negativo em vez de um legado positivo. Então, como romper isso, então? Exatamente. Eu acho que romper isso é uma demanda forte, uma crítica forte que a população deve existir. O voto é uma dessas ferramentas, desses instrumentos de você eleger alguém que traga para a população uma proposta como essa de intervenções estruturais na cidade, mesmo que o meu próximo sucessor não seja do meu partido, ou mesmo que eu não seja o próximo sucessor, mas que, do ponto de vista da população, desculpe, a população seja favorecida. Então, a população tem que atuar, tem que ser participativa, e isso pode ser importante agora no ano de 2016. Muito importante, muito significativo, essa presença e essa consciência de resgatar e de buscar e de pedir e insistir para que tenhamos uma melhor condição de vida dentro numa cidade como São Paulo ou como Rio de Janeiro, é imprescindível. Que pena que o nosso tempo acabou. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Nós vamos continuar acompanhando, com certeza, porque o Repórter São Paulo está de olho nessas mudanças e a gente volta a se falar no ano que vem. Conversei com o Tomás Assunção, ele é engenheiro e presidente da Urban Systems. Repórter São Paulo fica por aqui. A gente se vê amanhã.